Olá, sejam bem-vindos à série de entrevistas fruto do mestrado profissional em odontologia em saúde pública da aluna Carlaile de Oliveira Martins Teixeira, da Universidade Federal de Minas Gerais, sobre o comportamento suicidas de universitários no período da pandemia de Covid-19. Este trabalho é orientado pela professora doutora Aline Sampaio e será apresentado pela graduanda Bárbara Magalhães Figueiredo Dias. Neste episódio, tivemos a oportunidade de entrevistar a professora doutora Júlia Machado Coure. A Júlia é médica psiquiatra pela Universidade Federal de Minas Gerais. Possui mestrado e doutorado em Medicina Molecular pela UFMG. Atualmente, é membro titular da Associação Brasileira de Psiquiatria, coordenadora da residência em Psiquiatria Forense do Hospital das Clínicas da UFMG, psiquiatra perita na UFMG, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Vulnerabilidade e Saúde da UFMG, no NAVES UFMG, professora do curso de Medicina da FASE e da FAMINAS e atende consultório particular. Olá, doutora Júlia, seja bem-vinda. É um prazer tê-la conosco no episódio de hoje. Agradecemos imensamente por ter aceito o nosso convite. A nossa primeira pergunta de hoje é: o isolamento social foi gatilho para a agudização de quadros de adoecimento mental durante a pandemia? Quais as desordens parecem ser mais frequentes? O isolamento social contribuiu para o aumento dos sintomas psiquiátricos, do sofrimento mental, para a agudização de quadros psiquiátricos de quem não tinha antes e para o aparecimento em quem não tinha. Isso acontece porque o ser humano é um ser de convivência social, né? Então, quando a gente isola um ser humano, ele tem a tendência de adoecer. A saudade dos familiares, dos amigos, o menor estímulo do ponto de vista de ter válvulas de escape, de poder sair, de usar mesmo atividades de lazer, de diversão, tudo isso contribuiu para aumentar principalmente os quadros de depressão e de transtornos ansiosos. Também aumentou o abuso de substâncias psicoativas, como álcool e outras drogas, tudo isso contribui para aumentar o risco de suicídio. E principalmente o isolamento. Quanto maior o isolamento, menor é o suporte social. Isso faz com que piore os quadros relacionados ao sofrimento mental. Doutora Júlia, quais hábitos são desencadeadores dos sintomas de depressão, ansiedade e comportamentos suicidas? Os hábitos que podem desencadear ou piorar transtornos de ansiedade, depressão e outros quadros psiquiátricos em geral são principalmente privação do sono ou qualidade do sono ruim, por exemplo, quem tem apneia do sono, mesmo essa pessoa dormindo a noite toda, a qualidade do sono dela é ruim. Então, cronicamente, a privação do sono desencadeia muitos quadros psiquiátricos. Alimentação ruim, muito rica em gorduras, em sódio, em carboidratos, principalmente simples, né? Açúcar simples, também pioram. O sedentarismo causa muitos quadros psiquiátricos também. E hábitos de usar válvulas de escapes ruins. Por exemplo, o uso de álcool e de outras drogas que aliviam o sofrimento de forma imediata e momentânea, mas pioram o sofrimento mental a longo prazo e desencadeiam outras doenças mentais, como transtornos ansiosos e depressão. Existe também uma predisposição hereditária, genética, que a gente vê muitos casos de familiares que têm doenças psiquiátricas em comum, então esse fator tem que ser levado em consideração. Existem fatores ambientais, como traumas infantis, a forma como a pessoa é criada, a forma como se desenvolve a personalidade dela, que pode gerar, por exemplo, intolerância à frustração, agressividade, uma diminuição da resiliência ao longo da vida. Então, esses são fatores que predispõem ao aparecimento ou à piora de transtornos psiquiátricos. Excelente! Uma outra pergunta que temos e muito comum é: a presença de histórico de suicídio familiar pode ser desencadeadora de comportamento suicida?
O suicídio tem um fator hereditário importante, tanto é que na entrevista psiquiátrica a gente sempre pergunta sobre o histórico de suicídio em familiares, porque a gente vê uma influência hereditária muito grande. Mas além da influência hereditária, também existe um comportamento aprendido entre familiares de pessoas que já suicidaram ou que tentaram um autoextermínio. O que é isso? Né? Uma criança que convive com um adulto que tenta autoextermínio ou que já suicidou, ele tende a modelar esse comportamento, né? De forma leiga, copiar, e ele aprende essa forma de lidar com as frustrações ou essa forma de lidar com o sofrimento mental. Então, além de ter a parte hereditária, que é genética, também tem a parte ambiental, de influência da própria convivência com familiares que têm essa tendência de autolesão e de suicídio. Muito interessante. A nossa última pergunta de hoje é sobre prevenção. Estudos têm apontado uma prevalência preocupante de universitários com ideação suicida em todo o mundo. Na sua opinião, quais seriam as medidas de prevenção para o suicídio em nível individual e coletivo? A prevenção para o suicídio tem duas formas principais, a individual e a coletiva. A coletiva, o principal é a informação. Quanto mais as pessoas se informam sobre as doenças mentais, menor é o preconceito contra essas doenças e maior a chance de procurar ajuda quando elas estão em sofrimento. Então, informação com relação ao que são os transtornos mentais, aos sintomas, orientação sobre como procurar ajuda em meios de comunicação, por exemplo, aulas em escolas, em faculdade relacionadas à saúde mental e aos transtornos mentais para as pessoas aumentarem o conhecimento e diminuírem a psicofobia, que é o preconceito contra os transtornos mentais e principalmente o preconceito de conseguir ajuda, informar, né, sobre as medicações, informar sobre a psicoterapia, informar os mitos e verdades, né, que a maioria dos remédios psiquiátricos eles não viciam, não alteram a personalidade, não causam nenhum prejuízo a longo prazo para o cérebro daquela pessoa, né, ao contrário dos transtornos mentais que prejudicam sim o sistema nervoso central. Então, essas são informações que precisam de uma divulgação maior, tanto nas escolas, quanto nos meios de comunicação em massa, nas novelas, nas universidades, nas faculdades, nas empresas em geral, onde os trabalhadores também sofrem muito com os transtornos mentais. E em nível individual, principalmente estimular a procura por ajuda. O principal método de prevenção contra o suicídio é o tratamento de doenças psiquiátricas, porque de 80% a 90% das pessoas que suicidam têm uma doença psiquiátrica. Existe um baixo número de pessoas, né, de 10% a 20%, que suicida por impulso. Por exemplo, recebe uma notícia de uma doença muito grave, um câncer, HIV, e essa pessoa vai e pula da janela, né? Esse é um tipo de suicídio mais impulsivo, mas a maioria dos casos acontece em quem já estava em sofrimento mental. Então, o principal meio de prevenção contra o suicídio é o tratamento das doenças psiquiátricas. Para isso, né, as pessoas precisam de procurar ajuda, e para procurar ajuda, a informação é o método principal e mais importante. Ótimas orientações! Muito obrigada, doutora Júlia, por esclarecer essas questões de hoje. Nossa entrevista se encerra agora, com muito conteúdo informativo. Vamos seguir as orientações da professora doutora Júlia Coure e, se você precisa de ajuda, recomendamos o Serviço de Saúde Pública de sua própria cidade pelos contatos CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, CERSAM, Centro de Referência em Saúde Mental e Unidades Básicas de Saúde, ou contate através do número 188 o Centro de Valorização da Vida. Em situações graves, não pense duas vezes antes de chamar o SAMU pelo número 192 ou Corpo de Bombeiro 193. Nos encontramos na nossa próxima entrevista. Compartilhe com seus amigos e familiares. Você pode estar ajudando alguém.